Marcelo. Deixa eu perguntar uma coisa, Pedro. Deputado, tem bastante gente perguntando aqui o seguinte: o senhor está apoiando o Caiado, mas suponha que o Caiado não vá para o segundo turno. Lula e Flávio Bolsonaro. Você faz o quê? Ai. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Flávio eu não apoio. Flávio então podemos supor que é Lula, talvez? Só me resta duas opções. Tá. Ou a neutralidade ou apoiar Lula. Certo? Mas não dá para ser neutro, né, deputado? Ser neutro, você contribui com o Flávio. Eu não apoio por uma questão de consciência. Tá certo? Então, ou eu fico neutro ou eu apoio Lula. Repito, não está no meu radar apoiar o presidente Lula, ok? Mesmo contra Flávio Bolsonaro. Então, talvez eu opte pela neutralidade em um eventual segundo turno, já que o Tony, entenda lá na frente de que os dois candidatos eles não me representam. Agora, Marcelo, meu irmão, a política é muito dinâmica, Eu quero o bem do meu país, eu quero o bem do meu país, não é? Eu quero que a democracia seja preservada, eu quero que os nossos valores democráticos sejam os nossos pilares, que sustentem a nossa nação, certo? Portanto, eu não terei dificuldade nenhuma de defender a democracia onde a democracia estiver. Onde a democracia estiver sendo defendida. Eu não tenho dificuldade nenhuma nisso. Tem uma pergunta aqui para você, deputado, consegue me ouvir? Do João Clóvis. Pastor, é justo um religioso ser político, mas o senhor acha certo usar o púlpito religioso como palanque? O que fazer para evitar isso? O que fazer para evitar isso é simplesmente respeitar a igreja. É entender que quem vai à igreja vai para ouvir a palavra de Deus, não vai para ouvir um político falar. Apesar disso, eu entendo também que há como você falar sobre política na igreja em termos de conscientização cidadã, porque a igreja ela não é um ente fora da nossa realidade social. Ela é um ente social. Ela tem CNPJ, ela tem ata, ela é constituída. Portanto, eu não vejo dificuldade nenhuma de que o assunto política, como o assunto feminicídio, como o assunto pedofilia, como qualquer outro assunto de gravidade social, seja tratado no altar, não é? Mas de forma que não transforme o altar em um arauto de outra coisa que não seja a palavra de Deus, entende? Ou seja, o altar, ele é a palavra de Deus, quem vai à igreja vai para ouvir a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus, você pode falar sobre política, você pode se posicionar contra a pedofilia, você pode se posicionar contra a violência doméstica. Eu acho que o pastor, ele também tem não só um papel espiritual, mas ele também tem um papel social. O que não dá é para acontecer o que aconteceu nessas últimas eleições, que é o quê? Que é transformar o púlpito em um palanque político. É pegar o pavilhão nacional, que é a nossa bandeira, e como não dá para colocar 22 PL, então usa-se a bandeira para identificar um candidato, para identificar um partido, não é? Isso é que é ruim. Isso é que nós devemos evitar. Por quê? Porque senão você vai desrespeitar o irmão que vota em outra pessoa, não é? Então, agora, a conscientização política, a conscientização cidadã, ela deve acontecer na igreja
e isto não fere em nada os princípios da palavra de Deus. Uhum. Ô, Tony, você protocolou no Ministério Público Federal um pedido para intervenção federal no estado do Rio de Janeiro por conta da renúncia e inelegibilidade do governador Cláudio Castro. Pode explicar um pouquinho essa medida e, afinal de contas, o Rio tem solução? Ok, Pedro, o Rio acabou. O Rio entrou em um estado de falência, muito mais do que política, é uma falência moral que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, sabe? Hoje nós não temos governador, não temos vice-governador, não temos presidente da nossa Assembleia Legislativa. Hoje há um caos, há um vácuo de poder no Rio de Janeiro, não é? E por quê? Porque ao longo da história da política do Rio, houve o cumpliciamento dos nossos políticos, primeiro com uma corrupção endêmica, segundo com o crime organizado. Só para você ter uma ideia, a Polícia Federal disse que mais de 40 deputados estaduais do Rio de Janeiro têm algum nível de envolvimento com crime organizado. Olha que loucura! E aí vem esta mesma Assembleia Legislativa dizer para o povo do Rio de Janeiro quem será o nosso próximo governador. É por isso que eu entendo que o caminho de diretas já, ou seja, o povo é que vai decidir quem será o próximo governador, apesar de nós termos uma eleição daqui a pouco, em outubro, mas quem vai governar o Rio de Janeiro até o final do ano, esta é uma decisão do povo fluminense. Essa é uma decisão do povo carioca. Nós não podemos entregar esta decisão para uma Assembleia Legislativa afundada em corrupção endêmica e envolvida com crime organizado, alguns deputados que lá estão. Quando eu pedi a intervenção federal, é por não ver no estado do Rio de Janeiro outra solução a não ser a intervenção federal, nem que transforme o atual governador em exercício, que é o presidente do nosso TJ, do nosso Tribunal de Justiça, em governador interino até o final do ano, até que o próximo governador, eleito em outubro, assuma. Não importa, o que eu estou querendo é provocar o governo federal. É dizer para o governo federal que o Rio entrou em estado de exceção, ou seja, de excepcionalidade, melhor dizendo, e de que o governo federal precisa, de alguma forma, socorrer o povo do estado do Rio de Janeiro. Essa foi a minha intenção. Eu sei que uma intervenção federal ela seria o último recurso a ser usado. Eu tenho consciência disso, mas eu preferi entrar com um pedido desse, nem que seja para uma ação política, nem que seja para uma mesmo que não dê certo, para que o governo federal olhe para o Rio de Janeiro e veja em que lama moral, política que nós estamos hoje mergulhados. Quer perguntar, Marcelo? Deixa eu fazer eu quero ler aqui, ó. O Sandro Paes aqui no canal está perguntando o seguinte, deputado, olha só. Pastor, se Deus não é de direita nem de esquerda, por que tantos pastores evangélicos fazem militância política quase sempre à direita? Como se a fé cristã estivesse vinculada a este lado. E a isso, deputado, eu só queria fazer Deixa eu só fazer um acréscimo, que daí, se eu só fazer um acréscimo, que nesse caso é meu acréscimo. Pelo que eu sou um católico não praticante, como tantos no Brasil, mas fiz catequese, todo aquele negócio e tal, frequentei a igreja há muitos anos. Eu acabei acreditando, deputado, e acredito isso até hoje, que Cristo, pelos valores que ele pregava, o Jesus que eu aprendi a conhecer, pelos valores que ele pregava, e eu vou dar a minha opinião, tá? Não precisa considerar isso, não. Mas, na minha opinião, os valores que Cristo pregava estão muito mais próximos da esquerda, que eu acredito, do que da direita hoje em dia. E pelo que o senhor fala, pastor,
tirando o fato de você apoiar o Caiado, que é um cara de direita, mas tirando isso, eu diria até que pelo bom, né, pelas boas conversas que você tem e tudo mais, você quase seria um cara de esquerda. Por que de direita? O que, que tem de direita no Otonho de Paula? Me conta isso. Marcelo, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Primeiro que realmente Cristo não é de direita, Cristo não é de esquerda, mas alguns valores cristãos eu vejo na esquerda. Quais? Como alguns valores cristãos eu vejo na direita. E eu não estou querendo aqui ficar em cima do muro, não, eu vou responder efetivamente. Só que essa esquerda que você falou aí agora, Marcelo, que eu me congratulo com você nessa mesma visão, tá certo? Defender os pobres, a justiça social, está ao lado dos desprotegidos do que ao lado da elite. Tudo isso é um princípio do reino de Deus. Tudo isso é um princípio defendido por Jesus de Nazaré, não é? Que sempre preferiu o lado da viúva, do órfão e do necessitado, não é? Só que esta esquerda que você está falando, ela, infelizmente, ela se cumpliciou, e aí é que está. Aí é que está. E aí é que o bolsonarismo ganhou a igreja. Ela se cumpliciou com algo que não tem nada a ver com ela. Que é o quê? O progressismo identitário, a agenda woke. Presta atenção. Uma coisa é a esquerda, outra coisa é esta agenda identitária. É outra coisa. A esquerda, ela sempre pregou o respeito pelo outro. E talvez por pregar o respeito pelo outro, pelas escolhas do outro, esta agenda identitária woke, ela encontrou na esquerda, nessa esquerda que você está falando, e que eu também aplaudo, encontrou um berço, um berçário. Aí, quando a esquerda abraça esta pauta identitária, ela afasta quem? Ela afasta os conservadores. Ou seja, quem olha para a esquerda não consegue mais olhar, Marcelo, essa esquerda que eu reconheço, essa esquerda que você está falando. Eu digo uma coisa que as pessoas não acreditam, sabia? De que a direita é maior do que o bolsonarismo, até porque veio antes dele. E o conservadorismo é maior do que a direita. Por quê? Porque o conservadorismo, e o nosso país é conservador, ele perpassa todas as correntes partidárias e ideológicas. Você tem o conservador na extrema-direita, o conservador na direita, o conservador no centro e o conservador na esquerda. E eu cito de que o maior exemplo de conservador na esquerda é Lula. O Lula de progressista não tem nada. O Lula, ele é o tiozão do bar. Ele vem dessa esquerda sindical, dessa esquerda que luta pelo trabalhador. E aí eu te pergunto, Marcelo, aonde que cabe progressismo nessa esquerda sindical? Longe de ser progressista, essa esquerda sindical, ela é conservadora. Daí Lula sair com cada piada que ele nem pode repetir, não é? Onde estão aí as mulheres de grelo duro? Isso é do tiozão do bar, não é? Brincar com o cara que nasceu em Pelota, tá certo? É porque esse é o Lula, ele é um cara conservador. Aí, quando eu digo que Lula ele é conservador, todo mundo quer me bater. Mas essa é a realidade. Então,
Por que a igreja ela se afastou tanto? Ela olha para a esquerda de forma a repugná-la. É porque ela confunde a esquerda com a pauta progressista, que, na verdade, tem na igreja a grande adversária, que tem na igreja a grande inimiga. Tá entendendo? Mas aí eu digo o seguinte, assim como a esquerda foi berço para esse progressismo identitário, não é? A direita também foi o berçário da extrema-direita, dessa extrema-direita misógina, dessa extrema-direita racista, dessa extrema-direita homofóbica, dessa extrema-direita xenófoba, que quer dividir o Brasil, Nordeste de um lado, Sul, Centro-Oeste, Sudeste do outro. Tá entendendo? Isso é um discurso da extrema-direita, que nunca foi da direita. Então, na verdade, eu acho que os extremos é que estão nos atrapalhando, sabe? De nós, pelo menos, dialogarmos, conversarmos e chegarmos a um entendimento do Brasil que a gente quer. É isso. Eu espero ter conseguido responder isso, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!